Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de novembro de 2010, segunda-feira, feriado. O verbete é o 1748, 4 páginas, 39 elogios e 6 máximos. O tema é higiene mnemônica. A especialidade é a mnemotecnologia. Definição. A higiene mnemônica é a ciência aplicada aos estudos, pesquisas ou técnicas sistemáticas, teáticas, do conjunto de medidas adotadas para evitar a permanência de lembranças patopensênicas atravancadoras da evolução nos recessos da própria memória. A eliminação das intrusões exopensênicas. A ergonomia mnemônica. A tesaurização mnemônica, a eliminação dos bagulhos mnemônicos, a asepsia das palavras problemas, a pessoa incauta quanto à memória, retendo lixos mentais excessivos, a depuração básica da saúde mental, a homeostasia mnemônica, a defesa da retenção mnemônica dos conceitos evolutivos prioritários, a ortobiose. Na argumentologia, nós temos a caracterologia com 13 categorias básicas dos campos de pesquisa da higiene geral, multifacética, relativas à consciência lúcida. Na remissologia, dentre os 15 itens, nós falamos distorção mnemônica, hipomnésia, lixo mnemônico, nódulo olo mnemônico e zoom mnemônico. Frase enfática. A relevância da higiene mnemônica é reconhecida e preservada como ciência por toda a consciência autoconsciente quanto às funções teáticas evoluídas dos próprios dicionários cerebrais. Você admite e preserva a higiene mnemônica, tanto a intrafísica quanto a multidimensional? Agora, pergunta. Estou aplicando a TARS em um amigo meu, mas ele está fazendo negocinho. Ele diz que sair com várias mulheres e beber socialmente não é fazer nada de errado, não está fazendo mal a ninguém. Geralmente eles falam que estão dando a felicidade para as mulheres. As mulheres solteironas, as mulheres sem ninguém, etc. Essa aqui é a conversa. Não, eu estou trazendo a felicidade para elas. Diz também que se ele tiver boa intenção, não vai ter assédio com essas condutas. Isso a ele que é falta de vergonha na cara. Não, o nome disso é promiscuidade. O professor poderia dar um puxão de orelha nele. Ora, quem sou eu para dar puxão de orelha? Nem conheço o homem. O problema todo é o seguinte, fala com ele só, que com o tempo isso pode criar problemas. Se isso demorar muito, vai atolar a vida dele. Esse ano eu comecei a fazer os trabalhos energéticos logo ao acordar, que eu chamo de pré-TENEPS. Percebo que exteriorizo uma enorme quantidade de energias e isso mudou totalmente o meu dia a dia, repleto de paz e bem-estar. Mas eu não tenho parapsiquismo desenvolvido para ver a movimentação no ambiente, para me comunicar diretamente com o amparador. Já percebi que não posso mais parar. Eu deveria primeiro melhorar meu parapsiquismo através de técnicas antes de me envolver seriamente na TENEPS, ou prosseguir e deixar que o parapsiquismo aflore junto com o trabalho energético pessoal. Olha, o problema é o seguinte, o ideal é a TENEPS, mas você só deve começar a TENEPS quando a sua vida estiver assentada. Mas a TENEPS é que pode fazer o desenvolvimento parapsíquico mais dinâmico e mais correto para a pessoa. Pensa nisso. Mas agora tem que ter TENEPS para o resto da vida. Uma outra coisa. Você está fugindo da TENEPS? É uma pergunta boa, né? Bem adequada, né, para isso. Tenho 18 anos e um profundo interesse pela conscienciologia. Estou sempre estudando os verbetes, vejo diariamente as tertúlias, o que influencia também na minha personalidade e consciência, buscando evolução e amadurecimento, deixando de lado as atitudes patológicas da maioria dos jovens. Estou sempre cercado de livros
e aprimorando a cada dia mais todas as técnicas bioenergéticas. Sigo todo o caminho por um imenso prazer e total busca. Seria eu um intermissivista? Olha, quem sou eu, primo, para dizer se você é ou não? Olha lá, faz o teste, tira o nobis fora. Olha o ácido de teste, vê se você é. Você que tem que achar. Está no site, tem tudo aí à mão, é só pegar. Agora outro. Sou doador habitual de sangue e plaquetas. E sempre que realizo uma doação, exteriorizo minhas energias para que aconteça o melhor para quem quer que seja o receptor necessitando de melhoras para a sua saúde. Existe algum chakra específico na região da fossa cubital, área triangular da porção anterior do cotovelo, onde é feita a coleta de sangue de modo a facilitar a esterilização de energia? Não. Qualquer chakra que tem por aí é chakra terciário, quaternário, coisa direta mesmo, não tem não. Agora, o que tem um chakra muito forte são esses outros que nós temos básicos, 7. Através da sua vontade, você desencadeia e pode melhorar, sim, o processo do seu sangue, das suas plaquetas. As suas plaquetas vão com marca de excelência, 9.000, não é isso? Gasolina azul, sangue azul, plaqueta azul. Em patologia, terceira linha, como se executa a releitura cognitiva? Por causa das informações inúteis da internet, tende a criar multidões de consciências com acúmulo de lixos mentais, bagulhos mnemônicos. Como fazer a profilexia para tantas consciências em cálculo? O caso todo é o seguinte, a gente não adianta querer fazer de todo mundo não, porque esse povo está tudo envolvido. E outra coisa, está cheio de consréu nesse meio aí. Então a primeira coisa é você, pessoalmente, ver o que quer que você faz para não entrar nessa. Então faça a releitura cognitiva. Dê um balanço nas suas coisas. Não se deixe envolver pelos Orkuts, pelos Googles da vida e outras cositas más que tem por aí afora. Tudo quanto é blogs, chats, etc. Abra o olho com isso. Eu quero dizer para você que no meu caso, eu sou uma pessoa que não estou separada do mundo. Tem muita gente que olha para mim na internet o tempo todo, a bibliomática, a lexomática, uma opção de coisa. Eu mesmo faço pesquisa direto na internet. Eu aqui falo tudo como é que é a minha vida. Né? Eu faço striptease. Outra coisa, eu não uso, vocês não vão ver usar relógio de pulso, eu usar, por exemplo, celular. Eu não tenho, nunca tive um celular. Mas agora, estou a par da maioria das coisas. Não é só através desses aparelhinhos e miniaturiazinhas e outras cositas más que a gente precisa saber das coisas, não. A coisa melhor que tem é quando você não usa aparelho e vê parapsiquicamente as coisas. Mas isso aí não pode estar receitando. E outra coisa, não dá para vender no supermercado isso aí, nem no ambulante aí na rua. Mas o processo todo é esse. Agora, veja, quando uma pessoa vai fazer a consciência cobaia, ela vai se submeter na condição de consciência cobaia, quando é com vocês, eu queria lembrar isso aqui para vocês, como é que a responsabilidade de vocês é grande. Quando é com vocês, na verdade, vocês não estão se expondo apenas. Vocês, intermissivistas, estão fazendo uma dissertação de mestrado. Pensem nisso. Vocês estão fazendo a dissertação de mestrado com a consciência cobaia. Pensem nisso. Ô, João, tem lógica isso aí? Tem lógica? Ô, Cátia, você está de acordo? Então acabou. Está estabelecido esse princípio. Quando é que vai ter o consciência cobaia? Quando é que vocês vão fazer as suas dissertações de mestrado? Essa é a dissertação de mestrado evolutivo. Não é fácil. Mas, gente, pensa bem que vocês vão ver que é. O negócio é sério. Agora, ó, eu queria ler aqui para vocês, isso aqui é a revista Isso É, que está nas bancas, é dessa semana. Ela saiu sábado, para domingo. É página 26. Tem aqui uma seção chamada Semana. Ela é escrita por Antônio Carlos Prado e Juliana Dalpiva.
Agora, eu vou ler aqui a primeira notícia que está até legendada diferente, as coisas todas no escuro para chamar a atenção, e tem 3 fotografias. Olhem bem, e depois no fim nós vamos fazer a observação. Olha só, eu vou ler tudo com calma. Eu peço a paciência de vocês para seguir isso aí. É coisa rápida. A vida sexual do homem vai e vem. Para o milionário inglês Sam Hashim, vale o ditado: eu era feliz e não sabia. Ele submeteu-se à cirurgia de mudança de sexo e passou a se chamar Samantha Kane. Pagou R$274 mil pela operação. A plástica e os hormônios lhe deram um tanto jeito de mulher que ele logo conquistou um homem. Foi então tocando a sua vida de Samantha como se nunca tivesse sido sã. E de namoro em namoro percebeu que não gostava muito da coisa. Arrependido, passou por outra cirurgia. Gastou R$68 mil e voltou ao sexo masculino. Retiraram-lhe os implantes de seios, as nádegas e restituíram os órgãos genitais. Ocorre, no entanto, que o novo homem, agora com o nome de Charles, ficou meio fora de forma. Está noivo e com casamento marcado, mas anda ressabiado com a moça que não para de censurá-lo. Olha a mão, Charles, fala sem gesticular. Agora, aqui estão mostrando a indecisão, com a primeira esposa ao centro com a Samantha e à direita como Charles. Tem as 3 caras, parece 3 pessoas, mas se olhando bem você vai ver que é a mesma pessoa. Agora, uma coisa interessante que tem nisso aqui, eu falo o seguinte: que ele conquistou, tocando a sua vida com de namoro em namoro, quer dizer, a promiscuidade dele. Vai indo, porque não se sente satisfeito com ninguém, está sempre querendo mais gente. E outra coisa, quando retirar o seio e as nádegas e restituir os órgãos genitais. Esses órgãos genitais, será que foi tudo na base de prótese, é coisa feita de plástico? A gente não sabe como é que é. Agora, vamos agora analisar isso. Eu já falei desse assunto muito aqui, esse é um assunto controvertível. Meus 15 anos lá de sexo somático, eu expliquei isso muito. Faz mais de meio século que eu tenho a minha hipótese, é dos mutantes. Isso aqui é um mutante. Uma outra coisa, é a primeira vez que eu vejo alguém arranjar um nome para os mutantes, do ponto de vista humano. Homem vai e vem, é isso. É o mutante aqui. Tá certo? Então, por exemplo, tem o homem vai e vem, que é a Consim vai e vem, e tem a Consciex vai e vem, que é o mutante propriamente dito. Então, agora vejam, isso é mais uma demonstração cabal do fato da mutação, do processo da pessoa que não fixa a morfologia do holossoma. E ela nunca se acha satisfeita com essa situação. É o caso dele. A insatisfação leva a isso. E aí, na pelas ele perde a morfologia. Ele já não sabe o que é. Que já mexeu tanto a coxa de retalho a tamanha que não sabe o que começou. Qual foi a coxa? Não tem mais jeito. Igual a coxa de retalho. Então, essa morfologia é que dá alteração do mutante. Agora, começa assim. O travesti, a drag king, a lésbica, o homossexual, e por aí vai. Chega nesse nível, então vem o transexual, aquele que volta da transexualidade, é o retransexual, Então, vai dar isso, que o homem vai e vem, que eles agora já tem um nome. De vez em quando tem os homossexuais que me perguntam as coisas aqui, eu respondo. Uns entendem, outros não entendem, outros acham ruim, mas veja, a minha teoria está sendo comprovada a cada dia que passa. As coisas estão aí. O negócio é muito sério devido à insatisfação. Outra coisa, um bom número das pessoas que matam homossexuais são os próprios homossexuais, que é o Michê, aquele povo todo. Eu já tenho até uma listagem que eu fiz há muitos anos, a gente publicou isso, e até no 700 experimentos. Então, veja bem as pessoas que estão mexendo com o processo de sexo. Lembrando daquele princípio básico, a consciência não tem sexo. Sexo é do corpo.
Agora vem a consciência e quer se assenhorear de um processo qualquer para ela obter aquilo que a gente chama de orgasmo perpétuo. É impossível. Orgasmo perpétuo deve ser o bem-estar com a consciência livre, deve sentir. Para nós aqui, a situação é a mega euforização. Eu quero dizer para vocês que de alguns homossexuais que eu tentei expor o processo da mega euforização, eu consegui arranjar com uns 2 ou 3 só. A maioria não. Ela já entra, já dando contra, prioristicamente, ela já dá um contra em examinar o processo da mega euforização pelo estado vibracional. Então, é um problema isso aí. Agora, isso aqui eu vou guardar mais uma bibliografia dos mutantes para mim, dentro do meu trabalho, que eu estou trabalhando com isso faz só 60 anos. Valdo, um paradoxo muito grande, então, é esse da consciência não ter sexo, é que ela viver dentro de uma dualidade, né? Ela ora numa coisa, ora noutra. E quando ela perde essa proporção, ela passa essa linha, ela entra num processo entrópico, patológico, rapidamente. Ela passa outra coisa, a transgressão. Ela fica procurando, chega num ponto que não há mais raia para ela. Ela já ultrapassou todas as raias. Não há mais espaço para ela criar mais nada. Aí, limitado. Quando chega nesse ponto, ela já não consegue manter a forma. Ela passou muito tempo sem dar valor para aquilo. Porque a forma, gente, é uma coisa muito séria. Tem certas pessoas, inclusive homossexuais, que custa entender isso. Veja bem, uma pessoa dessoma. Por que ela mantém a forma que ela tinha no corpo aqui? O que é que faz ela manter? Você está entendendo? Há um processo do holossoma que é fixado pela consciência. Um psiquismo, Valdo, é o psiquismo dela que mantém isso, né? É o psiquismo dela, aquilo que ela pensa. É a tensenologia, a autotensenização dela é que fixa aquilo. Agora, chega no ponto, e isso é fisicamente, como o psicossoma, ele é transfigurável com facilidade, é só pensar que ele muda, você já viu o caos que cria isso, por isso que aparece o mutante. E ele, de uma tal maneira, que ele mexe na circunstância, nos processos, nas injunções, no holopensene, na atmosfera, na dimensão onde ele está. Então, se ficar perto dele, quando o caso é muito agudo, é difícil. Você tem que fazer, assim, um autoencapsulamento para você se defender, para aquilo não atingir você. E começa a mexer, dá uma instabilidade. Entendeu? Agora, isso é um conflito. Valdo, esse trinômio que faz assim, repressão, transgressão, perversão, que acontece, por exemplo, na questão do celibato católico. E depois o problema desse processo de eterna conversão. Ele quer sempre uma outra coisa. E aquilo é impossível. Um uróboro patológico. É impossível o orgasmo eterno. Não existe isso. Agora, a mega euforização, ela é possível. Agora, veja, essas pessoas nunca são satisfeitas. Por isso que eu fiz experiência, fui procurar em zona boêmia, tudo quanto é jeito no Brasil, até fora daqui. Quando eu fui à Califórnia, foi uma das coisas que eu estava estudando, era isso. Eu queria saber onde é que tem um casal de homossexuais ou lésbica que completou bodas de ouro. Eu não achei nenhuma na ocasião. Eu estudei em 66, 67, 68, eu tinha estudado no Brasil na década de 60 antes. Eu comecei com isso antes de conhecer o Chico Xavier, esse povo todo. Foi quando eu comecei a trabalhar com os ambulatórios de Uberaba. E aí começou a aparecer a opção de gênero daquele povo e eu queria ajudar, vamos dar um jeito, como é que faz? Era um senhor problema. Nesses casos, qual que é a remissão? Qual que é o momento que a consciência ela deixa Muitos dessa turma, você sabe para onde eles vão. Eles são transmigrados? Para começar na base do Cro-Magnon, porque aí é um problema que o corpo ele tem que desenvolver aquele cérebro do Cro-Magnon. Para eles não é tão difícil, com o tempo eles conseguem. Às vezes, esses talvez vão ser até os líderes. É terapêutico. Eles vão achar, não, toda transmigração é terapêutica. Agora, o problema é que desses aí é bem óbvia, né? A terapêutica aí é bem óbvia.
Agora, tem gente que eu vi. Esse que você vê que é uma ameba, que nunca para. Entendeu? Agora, André Luiz, ele não tocou muito nisso, não, mas ele fala dos ovoides. Agora, como o Chico era homossexual e aquele povo todo, eu fiquei quieto, né, na minha. Mas teve um tempo que antes de sair lá do movimento, eu falei para o Chico, assim, olha, Chico, aburrou com o tempo seu, olha bem o que é que você está fazendo. Há quanto tempo que vem isso? Como é que é a sua situação? Veja bem. E aí comecei a mostrar para ele alguns dos amigos que eu conhecia e que tinham uma coisa já bem na base dos mutantes. Agora, o mutante, os ovoides lá que ele quis dizer, indiretamente são mutantes. Professor. Ele quis dizer que reduzia, mas aquilo ali é bobagem, não é que bem que reduzia, não. É consciência, tamanho é bobagem, né? Ele pode aumentar, pode. Isso tudo é secundário, porque eles continuam. Uma outra coisa. Nenhum desses homossexuais são burros. São tudo superdotados. Agora, é superdotado que há um desvio, né? Ele entrou na afisiologia, ou a antifisiologia. Agora, aí é a antiparafisiologia. Esse aqui é o problema. O diagnóstico do caso seria a antiparafisiologia. Agora, há muitos homossexuais e lésbicas que não chegam a ser mutante nem nada. Mas, por exemplo, eles são candidatos, se não tiver cuidado. Vocês estão entendendo, né, o que quer dizer? Agora, gente, quem fala nisso é só eu. É a primeira vez que eu vejo alguém já usar um nome, vai e vem, para a pessoa que já é alguma coisa. Estou começando a ver isso. Agora, eu falei isso muito antes daquele travesti do Brasil que fez a primeira transplante, chamou a atenção, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, né? Aquele homem, moça, aquela moça, eu cheguei a conhecer assim, no aeroporto, eu vi quem era, era lindérrima. Hoje eu não sei mais como é que está, mas era lindérrima na época. Agora, é a vida, né? Professor. No meio de artista a gente viu muito. Eu tive aula, por exemplo, com Fegues, lá os gays, sabe? Lá da Universal, sobre os processos de cosmetria, uma opção de coisas. Eles me deram aula, eu vi isso tudo também perto. Outra coisa, eu tive na Liga Vermelha, que era o bar da Liga Vermelha, que era o mais sério na ocasião, no mundo inteiro, lá em São Francisco. Eu fui com os americanos, na turma que eu fazia filmagem, aquele negócio todo. E outra coisa, chegava lá pela 1h da manhã, todo mundo dançava em cima das mesas. Agora, esse era o local mais sério, top, para encontrar homossexuais no mundo inteiro. Era a Liga Vermelha. Os casos femininos a gente encontra no ambiente da vigorexia, onde as mulheres se transformam naquelas coisas assim, musculosas, umas coisas super masculinizadas, com o corpo de homem, o quadril dessa finura e o ombro assim. Pois mas aí é o processo do lesbianismo. Agora, assim, no geral, agora, algumas que são, que já saíram do armário, outras são enrustidas, né? Tem muito disso. As coisas todas tem. Eu tinha uma esperança enorme em duas senhoras que eu conheci lá em Ipanema. Estavam sempre andando de mãos dadas, aquele negócio. Eu tinha uma esperança danada de, ali, elas alcançaram os 50 anos. E nada. Passaram os anos, quando eu vi, estava uma danada da vida com a outra. Já tinha outras companhias. Porque não satisfaz, procura outra companhia. Então, a promiscuidade fica quase que graça, né? Ela fica como norma na vida da pessoa. É uma pena. Professor, aqui é a Rosa. Eu tive uma ONG, né, com a Casa René Peça, como o senhor sabe, 10 anos eu fazia psicoterapia, né, com homossexuais. Então, a vivência que eu tive com eles perdem todo o sentido moral da vida, eles são... não, eles colocam o sexo acima de tudo. E outra coisa, uma boa parte deles, isso é que é o ruim. Eles acham que a humanidade caminha para a androginia. Todo mundo vai ser andrógeno. Isso é uma loucura. Eles não pensam que existe a consciência. E mudam quase assim, de 2 a 3 horas, eles variam, essa variância que o senhor colocou aqui, eles variam de humor, variam de
ideologias, variam de tudo. Eles não se dançam fixam em conforme o nada. ritmo da música e se adaptam. Agora, eles são arrivistas quanto ao processo de ideologia. Eles estão sempre na situação, eles nunca estão. A maioria tem parapsiquismo, mas uma boa parte também são os mais assediados. Nada agrada a eles, são eternos insatisfeitos. Uma Foi muito insatisfação difícil esse permanente. período. Por isso é que é difícil. Agora, a pessoa é assim mesmo, se ela deixar ir pelas emoções, o processo instintual, ele acaba com a consciência. É um processo animal, é subhumano. Por exemplo, se fosse para a gente seguir com os instintos, a gente ficaria como subhumano. Ninguém ia ter lucidez, lógica, racionalidade. Não haveria esse processo de ponderação, reflexão. Não precisaria disso. Vamos continuar sendo bicho preguiça, ou aquele amigo aí dele aí, como é que chama? Aquele 6 bichos num só. Ontem nós estávamos olhando as fotos que a Rose tirou com o bicho preguiça lá em Manaus. Agora, a gente mostra para o mulherinho, todo mundo fica tarado com o bicho, está todo mundo querendo ter o bicho em casa. Entende? Agora, esse é muito bonito. Grandão, bicho preguiça enorme. O braço dele parece até maior do que o meu. Sabe como é que é? Enorme. Agora, coitado, ele não pisca, fica aquela coisa assim. E outra coisa, ele tem como se fosse uma franjinha, está sempre penteado. Agora, lá no caso, ele é limpinho, bem tratado, não tem mau cheiro, não tem nada. Os meninos pegam tudo, tem o filhote, tem a mãe. Agora, um negócio enorme, enorme. Agora, tudo quanto é mulher, olha, é um processo. Sabe? Eu falei assim, se o cara começar a vender bicho preguiça, ele vai ficar milionário de um ano para outro. Tudo quanto é mulher quer um bicho preguiça desse. Agora, tem que domesticar um pouquinho, né, as coisas dele, como é que é. Professor, aqui no B. Aqui no B. Pode falar. Aqui na fatologia, na segunda linha, o senhor coloca rearrumação mnemônica e logo em seguida, no final da mesma linha, eliminação dos bagulhos mnemônicos. Sim. Que é basicamente a questão do verbete de hoje, né? Mas como é que faz isso exatamente, assim? O senhor pode dar mais detalhes? O senhor colocou embaixo... O problema todo é o seguinte, você tem que fazer uma educação do modo de pensar. Ou seja, um modo de pensionizar. Tem muita gente que pensioniza errado. Por exemplo, quem pensa mal dos outros está pensionizando errado. E quanta gente que não pensa mal dos outros. Então, como é que fica isso? Então, uma das técnicas que a gente tem é aquela da TENEPS. Na hora de você ir dormir, você relaciona tudo que você fez durante o dia. E olha o que você fez e procura acertar, limpar o ambiente energético. Mas seria, assim, basicamente pela questão da releitura cognitiva, você reavaliar as coisas que ficaram... Não, você olha o que é que você está pensando, está perdendo tempo com isso. É muita bobagem. É verdade. Então, o negócio todo aqui. Agora, tem que criar tesaurização mnemônica. Isso era outra coisa que eu perguntava. Agora, veja, a asepsia é justamente a higiene, o asseio dessa história. Acabar com os lixos mentais, fazer a homeostasia. O processo todo é esse. Esse verbete, por exemplo, a higiene mnemônica e o tema central é homeostático. É por causa disso. Então, tudo isso é uma reciclagem. Agora, tem que acabar com isso aqui, a autoindisciplina. É o princípio da autoindisciplina pensênica zero. Você tem que zerar a autoindisciplina. Então, você tem que raciocinar com disciplina. E acabar com os nódulos holomnemônicos, é o que eu falo aqui também. Nódulo holomnemônico. O nódulo é como se fosse um câncer, entendeu? Um processo, uma formação negativa que a pessoa tem dentro do universo de pensionização dela. Professor, quando que o senhor conseguiu assim, utilizar a mnemônica, ou seja, a sua memória, de uma forma assim, mais útil? Assim?
Como o senhor acha que ficou, por exemplo, mais de 50%? O meu negócio começou na infância, né? Por causa da retrocognição. Eu queria saber tudo sobre memória. E ninguém falava o que era aquilo. Lá em Minas a gente falava memória. O meu filho ri de mim até hoje, porque de vez em quando eu estou falando tipo mineiro, eu falo memória. Porque lá o povo falava tudo memória. Entendeu? Então a memória era um negócio muito sério. É a memória. Entende? Então a gente tem que começar a pensar nisso, que é da retenção. E outra coisa, isso é igualzinho aquela piada lá de um dia desse. Nós estávamos conversando com uma série de pessoas, aí eu comecei a ver. Quando eu comecei a fazer a contribuição com 6 lembranças, 6 palavras, nome de pessoa que o povo esqueceu, eu comecei a contar. Passou um certo ponto, já eram 12. Agora a turma lá não está sabendo. Ontem eu encontrei com a mesma turma, eu falei assim, não fala não com o Walter está contando, hein? E mesmo assim, ontem eu tive que contribuir umas 2 ou 3 vezes, não foi? É a vida. Então, veja, é o processo mnemônico. A gente levar a memória em dia. E olha, eu não era para ter essa memória mais. Com 78 anos, aí não é fácil. Você já pensou quantos neurônios eu já perdi? Você não, você está apto desde, está com todos eles. Não, já estou perdendo também. Olha bem o que você vai fazer com isso. O que você está fazendo? Empregando seus neurônios. Olha a mnemônica. Mas pode falar o que você quer. Aqui na B, dentro da pergunta dela, professor, a asepsia das palavras problemas e a reciclagem da mentalidade é uma técnica para facilitar isso daí. Porque... Uma palavra problema, por exemplo. Eu conheci uma pessoa que ela teve a vida dela, aprendeu a opção de coisa no lugar, etc. Tal. Lá pelas tantas, as coisas estavam encaminhando e ela ia se casar com uma pessoa de um nível melhor que aquele que ela foi criada. E ela então tinha algumas palavras, que era palavra de baixo calão, que ela falava espontaneamente na linguagem comum da gente. Então eu chamei a pessoa de perto e falei assim, olha aqui, você agora vai casar com essa pessoa, abre o olho, você tem agora que tirar, isso aí são palavras problema do seu dicionário. Você não pode usar isso mais, porque o nível tem que melhorar. Isso aí era bom na porta da padaria, lá no fim do bairro, o povo que está discutindo, etc. Tal. Aí você pode usar essas expressões. Mas agora, casando com a pessoa num nível desse, tem que subir o nível, em vez de abaixar. Corta isso. Isso, então, é a supressão das palavras problemas, que é fazer a asepsia delas. E a reciclagem da mentalidade. Então a pessoa começou, já não usa mais. Agora, veja, às vezes aquele hábito custa. Se não tiver cuidado, a pessoa, quando vê, ela está falando uma bobagem. Quase sempre alguma coisa de gíria, pesada, alguma coisa nesse sentido. E uma mulher, por exemplo, se ela vai casar, entrou num outro nível, ela não pode estar falando isso. Eu não vou falar as palavras de baixo calão, mas vocês devem estar cansados de saber quais são as que eu estou falando. E tem umas que são horríveis. Você está entendendo? Coisa à toa, mas são horríveis. Pega muito mal. Na hora que a pessoa fala, dá aquele silêncio. Como se fosse deslanchar a roda. Então isso aí tem que cortar, não dá para ser. Entende? Veja, nós aqui, eu procuro ter tanto a plebe quanto a monarquia. Os níveis todos. Mesmo assim, de vez em quando ainda cria problemas, falava que eu falo. E os caras querem julgar o negócio em cima de mim, etc. Tal. Não, ele estava nervoso. Eu acho que ele estava nostálgico. E a vovozinha, vai bem? A gente tem que estar sempre policiando, né, professor? Nesse sentido, Tem que olhar isso tudo. Agora, o problema todo é esse. Eu estava falando aqui, que eu posso fazer uma numerologia da seguinte maneira. Primeiro tem a parte das coisas negativas e depois a parte positiva. 7 itens. Então, eu posso colocar assim. Em numerologia, as intrusões mnemônicas.
os bagulhos mnemônicos, os lixos mnemônicos. Depois, a positiva logo em seguida, a asepsia mnemônica, a reciclagem mnemônica, a tesaurização mnemônica, a homeostasia mnemônica. Isso explica tudo, do início até o fim. É o problema do tratamento, aí no caso, a terapêutica do processo. Valdo, Obrigado. Valdo, nesse caso das palavras por problema, no caso da escrita, o que mais pega na escrita essas palavras problema? Cacófato e outras coisas mais? Cacófato, mas às vezes o problema são palavras indevidas, de baixo calão. Também Vamos dizer, o processo da escatologia. Olha bem a escatologia que você estuda na filosofia. Tudo que diz respeito a isso. Examinar bem o que é escatológico. Examinar a situação por aí. Mas aqui... Agora, a palavra problema que eu falo, nem sempre é palavrão grandão. Então, isso que pode ser uma coisa pequenininha. Que na escrita, a palavra problema também pode ser uma palavra que você colocou indevidamente. Ela foi colocada... E às vezes não é só isso. Existe uma palavra problema que é a pior que tem em matéria social. Que é quando a pessoa coloca, ela interpretou errado o mínimo, o significado, o sentido daquela palavra e ela emprega errado. Isso aí é que é terrível. Às vezes ela emprega errado, ao contrário. É o antagonismo da situação. Então aí dá tudo para trás, é um problemão. Eu geralmente não gosto de falar essas palavras, porque senão eu induzo vocês a guardar aquilo. Eu vou aumentar o lixo mental da sua cabeça em vez de te ajudar. Então a gente só fala que elas existem. Vocês é que tem que chegar, olhar com a lanterna, procurar a palavra e ver o que é e evitar aquilo. Mas tem coisa até mais sutil. Por Se eu exemplo, começar a falar, eu sou capaz de falar 1000 aqui para vocês. A coisa mais fácil que tem é falar besteira. para a escrita tem coisas mais sutis, Valdo. Quando a gente emprega uma palavra, ela até está certa, mas tem outra que é melhor. Então vai sutilizar. Aí também mas aí já é um aprimoramento do processo da linguagem da pessoa, né, do vocabulário dela e do dicionário cerebral. Isso já é uma coisa mais avançada. É diferente. Sim. Palavras problemas poderiam ser palavras que agora deu. Palavras que linkam indeterminados holopensenes. Pode ser uma opção de coisa. Não, mas pode ser, porque às vezes a gente usa no dia a dia palavras, termos, então vamos supor, você vai, tudo bem, estamos na luta. Eu não vou falar aqui, mas falar, raciocina bem, é muito comum, é só chegar aí na rua e conversar. Vai aqui nesse supermercado, chega lá e começa a conversar, que vocês vão ver um monte de palavras, só ir registrando. Não é mais fácil. Outra coisa, não precisa falar com ninguém, só tem que escutar. Professor, é mais fácil. Letra A. Professor, uma pessoa que ela tem um trafar da mágoa, que isso aí é uma coisa como se fosse assim, natural dela, vem já de outras vidas. É difícil ela ter higiene mnemônica, porque a mágoa, ela está sempre... Não, e outra coisa, ela sempre carrega nas tintas para falar o pior. Estuda a palavra problema. Por exemplo, a pessoa... Ela carrega contra determinado tipo de pessoa, determinada situação. E aquilo é uma coisa que nunca apaga da mente. Quando a pessoa está... E aquilo ela coloca em primeiro lugar em qualquer manifestação dela. O senhor podia falar mais sobre a pessoa que tem isso muito forte numa vida? Bem, o problema todo é que você já viu, vê o que é que faz, explica, expõe. Geralmente são pessoas que têm um strong profile, mas totalmente negativo, quer dizer, um perfil forte, mas totalmente patológico. Isso pode... Tem muita gente assim. Isso pode desviar a pessoa do que ela deveria fazer? Ela já está desviada, né? Porque geralmente nesse modo ela não consegue alcançar, por exemplo, aí uma programação existencial satisfatória, de uma maneira assim boa, de alto nível, é difícil, porque isso aí corrói, entende? A base do desenvolvimento, do trabalho evolutivo em favor dos outros. A pessoa com mágoa, ela está defendendo alguma coisa dela, né? Sempre. É um processo egóico.
mágoa, ressentimento, melindre, Porque a pessoa pode suscetibilidade, passar, tudo isso é mais ou menos a mesma a coisa. pessoa pode passar por uma mega euforização, mas de repente ela está ali sentada, daí ela pensa Mas naquele olha, no assunto, caso apaga desse, a coisa tudo. mais difícil é chegar na mega euforização. Ah. Ela tem uma mini, mas mega, não dá. É muito difícil. Lá no fundo, é uma autodefesa que ela tem. Então ela sofre, ela é vítima da priorismose, entende? Que é o apriorismo cronicificado. A pessoa é daquele jeito, ela tem uma tendência daquele jeito. Isso para mudar custa. Isso não é tirado de uma hora para outra, não. Se uma pessoa assim, foi uma pessoa assim da nobreza, e ela é presa e fica naquela masmorra presa anos e anos, e ela não aceita, ela se acha injusta. E ela pode marcar, ela sai condenando o cosmos. Isso pode marcar vidas e vidas da pessoa. Às vezes um milênio pela frente. Tá. E ela combatendo as mesmas pessoas. Tá. Se aquelas outras pessoas também não mudaram, aí piora tudo. A interprisão fica arraigada. Quando a pessoa vê que a outra pessoa é assim, se ela oferece a melhor amizade dela, já é alguma coisa, né? Para aquela pessoa que está... Já. Agora, lá pelas tantas, uma pessoa inteligente, ela vai ver se aquela amizade é ociosa ou é patológica. Precisa de ver se tem resultado. Uma amizade que está sempre dando para trás, isso não é amizade, isso é inimizade. Se desaninar muito. É isso aí. Há muitas amizades que a pessoa tem que são inimizades vivas. Ela está vivenciando a inimizade, nem está sabendo o que é. Sim. Cada má companhia. Em caracterologia, número 12, higiene psicossomática, poderia explicar como alcançá-la e desenvolvê-la? O problema todo é o seguinte: a higiene psicossomática é a pessoa pensar nas emoções dela. O que é que tem? Por exemplo, examina, hoje nós estamos na segunda-feira, um feriado. Então examina na última semana, os últimos 7 dias, a partir de ontem para trás, o que é que você teve de emoção e de sensação? O que foi? Aí você tem que contar desde a cólica intestinal até suas relações sexuais. Faz uma listagem disso e aponta lá. Isso aí é o jeito da pessoa chegar aos detalhes do processo. Eu era rapazinho quando já fazia isso. Eu olhava na grade horária para ver como é que eu era. Agora, é isso aí, num nível avançado, que o tenepsista tem que fazer com as pessoas com quem ele tem contato durante o dia. É por aí, esse é o caminho. Para ver o tipo de emoção que predominou na minha vida hoje. Isso aí é seríssimo. Outra coisa, as pessoas que são assexuadas, por que são assim? O que pode fazer para melhorar? Olha, o problema todo é o vegetalismo. Aí é o vegetalismo quase sempre emocional que leva para o vegetalismo sexual. É isso que acontece. Esse vegetalismo é quando a pessoa, vamos dizer, paralisou o processo. Se há um problema de doença ou um processo de envelhecimento, é mais compreensível. Agora, é dura quando você vê a pessoa cheia de vida, que é assim. Aparentemente, ela tem muita vida, mas dentro de si, ela é totalmente vegetal. Essas coisas todas tem. Eu já vi vegetais de gente com 30 e tantos anos, devia ter trabalhado como aqueles negócios do Egon, aquelas coisas todas que tem, nos processos de terreiro. Então depois eles vegetalizaram a pessoa. Isso é terrível. Então a pessoa é aquela coisa, parece um espantalho. É terrível. Em fatologia, quarta linha, a depuração básica da saúde mental. Isso tem a ver com a neodecodificação sadia da consciência para si mesmo e também para os outros? Sim, perfeitamente. É a saúde mental, você tem que depurar. De vez em quando é bom fazer uma análise séria, como é que vai estar você do ponto de vista de pensamento. E a base da nossa vida é a mental, né? A vida mental. Então é preciso ver
se ela está boa, se está correta, se tem saúde mesmo. O check-up, os mais sérios que tem é esse. No que consiste a técnica da mega euforização? Olha, você olha aqui nas quintas-feiras que a gente começa a ver, né, o que é. Agora, tem aí já alguns verbetes, né, sobre o assunto. É só olhar. Os cátaros que viveram em Carcassonne são os primeiros espíritas? Não tinha nada a ver com espírita, não. Podia esclarecer como era a doutrina desse povo? É só você pegar que a história é grande, está cheia de coisa. Se a pessoa eu falar que essa semana sobre os cátaros, nós vamos longe. Qualquer coisa, se tiver problema, dá um pulo lá na Holoteca e pega uns livros sobre cátaros. Professor Valdo? A biblioteca inteira, grande. Professor Valdo? Aqui na página 23, tecnologia, poderia comentar mais a técnica da autopensionização correta? A autopensionização correta, nós já falamos aqui muitas vezes, é fazer a retilinearidade do pensamento. Então, a pensionização retilínea. A pessoa, então, tudo que ela pensa, ela faz uma autocrítica no pensamento dela, até ela se acostumar. Então, por exemplo, você vai pensar a respeito de um assunto, você faz autocrítica. O que eu estou pensando? Vale a pena isso? Qual o interesse? Qual a meta? O que eu lucro com isso? Evolutivamente, o que eu faço com isso? Isso é assistencial? Agora, você tem aí uma pessoa, você está pensando muito nela. O que você está pensando nela? Você está ajudando essa pessoa? Como é que é? Isso é assistencial? Você está pensando mal? Você está com raiva dela? Você está a favor dela? Como é que é? Qual que é a imagem que você está fazendo para ela dentro do seu micro-universo consciencial? Então, estudo é o estudo da técnica da autopensionização correta. A pessoa saber o que ela pensioniza. Tem muita gente que não sabe. Todo mundo que sobe pelas paredes, que perde as estribeiras, que entra, que dá um tilt, aquilo que o americano fala, 5 minutes. Se ele sofreu, foi vítima do 5 minutes, os 5 minutos, entende? É aquele caso que eu conto para vocês, o homem que estava com o terno, tudo arrumado, vem a moça para servir café para ele na repetição, e ele era o chefão. E aí ela deixou cair umas gotas do café, pronto. Ele já estava com a ideia de mandar a dona para a rua e que não sei o quê, aí vem os subalternos lá, os outros, conversa com ele, não, mas não faz isso, foi por causa de umas gotas, nós vamos limpar isso aí num minuto, não tem mais nada. Mas então vejam, o que tem ali dentro daquela pessoa? Uma porção de corpo está tentando alguma coisa para supitar. Faltava uma gota no copo para transbordar. A pessoa não está satisfeita com alguma coisa. E ela desconta no primeiro que aparece. Tem mulher que faz isso com o marido, tem marido que faz isso com a mulher, tem pai que faz isso com o filho, tem mãe que faz isso com a filha. Tudo é um descontínuo. Vamos derriçar madeira na pessoa, para a pessoa se sentir aliviada, ela descarrega. Outra coisa que tem mais comum nisso é aquele negócio da prenhez auditiva. É a pessoa que fala enchendo os ouvidos da outra de besteira. Você sabe disso, isso tudo está por aí. O que mais você queria? Aí que vai entrar, aí que entraria, que aconteça melhor para todos, seria dentro desse sentido. Sempre levando na autopensionização correta. É a base da cosmoética. A parte correta da cosmoética. Ok, obrigado, hein? Professor, eu vejo que esse é um dos... Pode falar. Não, vamos. Eu vejo que esse é um dos pontos mais... Vai falar. É isso. Obrigada. Eu vejo que esse é um dos pontos mais nevrálgicos. Uma técnica para a gente lidar com isso melhor no dia a dia seria uma constante mudança de bloco, até a gente atingir um gradiente onde a gente não teria mais impacto. Mas esse negócio também de mudar constantemente tem que ir com calma, senão a pessoa fica dispersiva. Sim. Ela entra no swing pool da loucura e o negócio de rodar. Vem aí o processo do, tornado, torneio. Sim. Porque isso, então, de uma certa forma, essa preparação da higiene mental aqui no intrafísico seria uma preparação para a gente conseguir ter um maior nível de empatia, aceitação? Principalmente nós aqui, o processo disso que ele perguntou, de fazer a higienização pensênica, é um problema do curso intermissivo.
Uma das primeiras lições que vocês receberam lá foi essa. Porque lá não podia estar pensando muito errado, porque todo mundo acaba ficando sabendo. Transparece. É como se aparecesse na testa. Sabe aquele negócio que vai aparecendo, tudo passando? É aquilo. Vai passando na testa da pessoa o que ela pensa. Professor, Tem mas muita gente que capta isso na hora. por que ainda é tão difícil de fazer a higiene, por exemplo, em casos onde você lida com... Porque você pensa 24 horas por dia, até quando dorme. O onirismo, por exemplo, é o pensamento da pessoa enquanto ela está querendo dormir. Aí a imaginação dela está... Então isso, a pessoa não aguenta, né? Ela acaba intoxicando o que ela pensa, porque pensa demais, né? 24 horas por dia. É a vida. Agora, o ideal, então, porque constantemente no nosso dia a dia... Uma coisa boa, o ideal é isso aqui, ó. É um papel para você escrever. Junto com isso, o laptop. Sim. No nosso dia a dia a gente lida com o inconveniente várias vezes, sejam pessoas, sejam circunstâncias. Fazer a reciclagem. Sim. A reciclagem é feita através de muita visão técnica dos detalhes. De tudo que a pessoa tem que ser a pensalização, o processo que ela pensa e o que ela faz, as energias que ela usa. Você quer examinar? Esquece isso tudo e só pensa nas suas energias. O que eu fiz com as minhas energias ontem? Isso aí só, pela energia que é o N do pensene, já dá para explicar tudo, porque são as manifestações, os atos, as ações da pessoa, é o N. O que a pessoa fez? Me conta, você que estava lendo aí, passou aí 1 hora lendo antes de todo mundo, você falou que queria fazer umas perguntas, você não fez nada até agora. Eu estou de olho aqui para ver o que tem. Ela ficou 1 hora estudando esse verbete. Verdade. Na realidade, assim, tem a ver com o processo pessoal meu, né? De, às vezes, trazer fatos que ocorreram no passado, em que alguma situação hoje faz um rapó e aí vem com isso, logicamente, o processo do assédio, que está vinculado com uma situação. Aí vem a evocação mais fora. Isso. E a pior são as evocações terciárias. Uhum. As secundárias, terciárias, quaternárias. Uhum. Essas laterais são as piores que tem. Aí eu queria saber como é que eu posso fazer essa discriminação desse rapó que eu faço? É higiene mental, não pensar nisso. Por exemplo, não pensa mais no Eusébio, nem no Teófilo. Aquilo tudo que você pensava negativo. Estou inventando os nomes, né? Então esquece isso. Outra coisa também, a dona Eufrosina, não pensa nela mais. Tá bom. Esquece. Esse é o caminho. Outra coisa que eu queria perguntar, que não tem a ver com essa memória dos fatos em si, mas a repercussão que isso dá depois, por exemplo, de um estresse pós-traumático, em que o corpo fica com a memória do estresse. E, naturalmente, às vezes no dia a dia você começa a lidar com situações estressantes e que o corpo reativa essa memória e você sente o processo da somatização. Como é que a gente pode melhorar isso para não voltar ao mesmo padrão? Você não pensa mais naquilo, você anula o efeito daquilo na sua vida. Liquida na hora. Quem manda é a sua vontade. Você mesmo que está criando isso, ninguém está influindo em você. Isso é que chama autoassédio. Isso. Agora, isso também que chama falta de autocrítica. E por aí vai. Falta de auto-incorruptibilidade. Então, isso é uma autocorrupção. Agora, eu estava pensando, sem querer, eu estou falando Dona Eufrosina. Dona Eufrosina é um nome lá que tinha sobre o Chico Xavier na hora que estava explicando a sessão espírita dele. Se de ver nos livros, tem lá não. Valdo. Sem querer, eu fui falar do negócio. Uma palavra, estava pensando o seguinte, uma palavra problema, que você tem aquele pensamento que aquilo leva uma retro de coisas passadas assim fedorentas. E isso deve acontecer muito, né? Isso é o tempo todo. Todo mundo. Nós todos temos pensamentos o tempo todo. Esses pensamentos jamais são isolados.
Eles não aparecem purinhos e só eles, como se fosse uma ilha isolada. Não tem. Tem sempre conotações em torno daqueles pensamentos. Ele sempre faz isso que eu estou chamando, as evocações secundárias, terciárias, quaternárias. É aí que pega o carro. Isso é o pior de tudo. Né? É. Agora, como é que se faz para combater isso? Porque às vezes você está pensando... É a pessoa parar com isso na hora que acontece. Não é deixar para amanhã ou para daqui 1 minuto. É agora. Vamos cortar aqui. Cortar o mal pela raiz. A hora que a pessoa começar. Agora, veja, é isso aí que começa a fazer devaneios e que depois esses devaneios se criam aquilo que chama monideísmo ou ideias fixas. Aí a pessoa vai para o hospital psiquiátrico. Quando o negócio fica grande demais. E aquilo vai ampliando. Então, de uma formiga, com o tempo, a formiga se transforma num elefante. O tamanho dela, tudo cresce. É isso aí que tem que se evitar, né? Com calma. E muita coisa que você falou é bola de neve. Às vezes você pensa numa coisinha de nada, aquilo tem um bomba. Mas sempre são fatores simples que se tornam complexos com o tempo. Ao perguntar sobre minha depressão, o senhor respondeu que seria resultado da autocorrupção e autoassédio e que com força de vontade conseguiria recuperar. Lembrei o livro Segredo e outros sobre o poder da mente, lei da atração. Excetuando o ganho de um dinheiro com a lavagem cerebral, dos desesperados por ajuda para problema intrafísico e também o desconhecimento da extrafisicalidade, que é algo de útil nesse livro. Os leitores ficam mais motivados e assumem atitude positiva perante a vida. Vamos tratar desse assunto da conscienciologia. Existem estudos, artigos, publicações que orientem nesse sentido? Me interesso pelo assunto desde os 11 anos. E há 3 anos li o livro A Cura pelo Poder das Mãos, que ensina a técnica de desidratação de carne pela força do pensamento. Eu fiz e deu certo. Como explicar isso? Eu sou ateia, ela está falando aqui. Olha, o problema todo é o seguinte, deixa de ser ateia e vai estudar o estado vibracional. Mete o pau no estado vibracional, mas faça a parte prática. Seja ateia com o estado vibracional. Vamos ver se aguenta. É uma saída. Olha o estado vibracional, vê o que dá. O mais é bobagem, tem que estudar isso aí para ver o que é. Agora, esse caso desses livros, isso ajuda, mas agora, eu, no meu ponto de vista aqui, acho que sem estado vibracional, ninguém esclarece muito a situação, não. Precisa de ter vivência com a energia, porque a nossa vida humana é energética. Agora, esse negócio de ser ateia é perder tempo com isso, esquece isso. Essa noite tive um sonho lúcido, projeção semiconsciente, em que eu fui levado a um grupo de rapazes que estavam enfileirados. Fui olhando um a um, reconhecendo, cumprimentando e eles correspondendo com um sorriso. Naquele momento eu sabia que era cada um deles, mas ao acordar não sei mais de quem se trata. Essa experiência podia ser o início de uma retrocognição? Em caso positivo, o que eu poderia fazer, que postura tomar para facilitar que aconteça? Não, aí possivelmente você foi um homem do exército com alta patente, que estava fazendo uma revista dos soldadinhos da tropa. O Rubens César, se não foi isso. Esse povo que estava enfileirado, esse estava uniformizado, é uma saída. Minha mãe descobriu recentemente um câncer agressivo na mama esquerda. Ela vai fazer cirurgia de retirada da mama nessa quinta-feira, dia 18, aqui em Goiânia. O mais complicado tem sido segurar o emocional da família, porque a vejo sempre forte. No trato com as energias, eu percebo que o travão emocional danifica muito a retilinearidade pensênica. Como posso ajudar mais? Como não usar as energias de maneira a prejudicar? Olha, o problema todo é o seguinte, eu vou colocar lá na TENEPS, agora o melhor que você faz é dar um jeitinho de fazer arco voltaico nela, antes, durante e depois da cirurgia. Isso vai ajudá-lo para ver como é que está. E outra coisa, depois da cirurgia tem que ver se houve alguma metástase, como é que é a situação. Né? Caso sério é isso. Professor, aqui no B. Na patologia, na primeira linha, só colocou ergonomia mnemônica. Só poderia aprofundar
A economia mnemônica é justamente o modo de você terceirizar. Né? O processo todo nosso aqui é esse. Você terceiriza corretamente para melhorar a sua memória. Agora, para melhorar a memória, a primeira coisa é saber usar o que você terceiriza no momento. Não é só a memória, aquilo que já passou, mas o presente também. Então, quando a pessoa começa a dominar o presente, aquilo se reflete com o passado e o futuro dela. Por exemplo, a leitura do dicionário, no caso do léxico, o senhor acha que é uma boa técnica para reciclagem mnemônica? É sempre bom, né? O dicionário é muito sério. Agora, tem que ser uma leitura inteligente, né? Não pode ser boboca superficial. A pessoa tem que fazer anotações, ver o que é. Ela tem que ampliar os dicionários cerebrais dela. Ler dicionário por ler dicionário, isso é bobagem. Não adianta muito. A pessoa fica só vendo as curiosidades. Essa experiência que a gente está tendo lá com o grupo do neologismo tem ajudado bastante, assim, no meu processo cognitivo. A lexicologia, ela fomenta o processo da elaboração de pensamento. Com isso, ela potencializa a cultura de uma maneira, assim, eficaz, mais rápida, entende? Ela dinamiza o processo, os dicionários cerebrais. Lexicologia é uma coisa séria. É que o povo, quando vê o dicionário, já assusta, né? Só de chegar perto. Tem gente que não quer nem abrir. Agora, tem uma exceção, né? A má intenção, às vezes, faz a pessoa chegar nisso. Por exemplo, tem os dicionários que a gente colocava lá na entrada da fila de dicionário, daqueles que estão todos abertos, né? Em cima da mesa, tudo assim. Então, era o dicionário de insultos. Todo mundo estava querendo ver aquele dicionário. Um pacotão assim, que tem diversos tipos de dicionário de insulto. Para a pessoa saber insultar a outra, né? Ou o que é que ela tem que evitar. Saber o que é insulto, né? Então, um monte de gente que chegava e ficava apaixonado por aquilo. Estava na ponta. Durante muito tempo eu observei isso, lá no Holocito. O senhor recomenda, por exemplo, alguma técnica no sentido da lexicoterapia, nesse caso, por exemplo? No sentido de ajudar... Eu recomendo isso desde que eu sou gente. A minha mãe já falava isso para mim. Os primeiros livros que eu arranjei para a minha biblioteca foram dicionários. Qual a técnica que o senhor acha assim, mais eficaz do ponto de vista da reciclagem mnemônica, no caso do léxico? A técnica da anotação, do registro, dentro de fazer arquivos dentro do laptop. Essa é a melhor coisa que tem. Estudar bastante isso por aí. Então, veja bem, eu estou lendo um dicionário, ainda não acabei, as 1.800 páginas, eu estou vendo com calma. Agora, ele está todo anotado. Qualquer pessoa vai falar, se eu li ou não li, é só ver as anotações que tem. Eu estou enriquecendo o dicionário para aquilo que eu sei. Qualquer um enriquece dicionário desse tipo. E você tem conhecimento que às vezes o autor não teve. Então, vai falar uma palavra, não, aqui está faltando, poderia pôr mais essa. Eu lá tenho a opção de palavras que eu já acrescentei, para enriquecer. E olha, são todas pertinentes, corretas, dentro da linha, tudo certinho. Entende? Agora, eu estou tirando partido disso. Eu sentei lá 1h e pouco, eu fiz 10 enumerologias, na hora, a partir da seção dos diversos do dicionário. Então eu vou pescando lá assim, vou anotando. A hora que dá 7 que eu vi que são boas, aí eu já faço a enumerologia. Agora isso enriquece, é um tipo. Agora, então, ler dicionário, estudar o dicionário, precisa de ver qual a sua meta. É o que eu respondi aqui logo no início, vocês perguntaram. Olha a sua meta, seu objetivo. O que você pretende do ponto de vista intelectual? Você está pesquisando o quê? Olha por aí. Vale a pena. Agora, uma coisa séria em dicionário é a pessoa saber pesquisar o dicionário. Tem gente que não sabe nem acessar o dicionário, ela não sabe abordar o dicionário. Isso é uma pena, tem que aprender. E na antagonismologia tem pelo menos 4 aqui que eu queria que você comentasse, ele está na página 23, a partir da 5ª linha. O primeiro, porque esse verbete tem muito a ver com as coisas de retrocognição. Eu coloquei um monte aqui de ele é cheio...
Aqui, ó, de Macedo. nas sessões todas que tem mais ideia é esse antagonismo. Então, aqui tem 4, pelo menos, eu não vou falar o antagonismo, vou só falar os que eu vi na quinta. Retentiva secular e recordação anacrônica, lembrança feliz e estigma mnemônico, autorrevezamento e nódulo holomnemônico, e o antagonismo, recuperação de cons magnos, expressão de nódulos. Por que essa antítese, assim, uma coisa que tem a ver com a retrocognição? Porque tem, a gente vai ter, passa por isso. Mas o processo todo é por aí. É o caminho. E por que descamba lá a naquela outra retentiva parte? secular e a recordação anacrônica. O problema todo é o seguinte: a retentiva divide o processo da holobiografia da pessoa, a holomnemônica, a paragenética dela. Agora, ela tem uma recordação anacrônica. Anacrônica quer dizer, ela fica fixada naquilo, aquilo então coloca ela fossilizada, porque ela fica interiorota, fica a priorota, entende? Fica tudo no passado, ela não sai daquilo. Mas tem uma outra interpretação disso, que é a retentiva secular e a recordação anacrônica no sentido dela estar deslocada. Tem uma coisa que ela reteve, mas tem uma coisa que pertence a outra lembrança. Ela não quer caminhar para a renovação. Ela ainda está presa na fossilização das ideias. Entendi. Tem muita Não é coisa só aí. extemporânea, então, não. Tem o sentido da interiorose. Eu pensei assim, da gente lembrar, e às vezes tem um episódio que pertence a outro grupo de lembranças e a gente põe naquele. Não, e tem coisa que é o seguinte: nós temos um processo no problema da retenção, que é a pessoa fixar determinado episódio e aquele episódio se infiltrar em tudo que a gente pensa. Em tudo que É igualzinho aquela música que você quer esquecer e ela não deixa, ela fica intrusa na sua cabeça, toda hora está falando lá. Essa lembrança feliz e estigma, então, tem muita relação com isso que você acabou de falar. Agora, é uma aqui, lembrança boa. se a pessoa for usar, só ver essa sessão aqui da antagonismologia, Ela está toda ela vai sediada. esclarecer tudo que tem aqui. É isso que você precisa de ver. Muito séria. essa Antagonismologia. vantagens aqui. Olha só: higiene, anti-higiene. Ortopensalidade, patopensalidade. Hábitos mnemônicos, hábitos anti-mnemônicos. Antagonismo, lembrança, esquecimento. Antagonismo, memória de elefante, hipomnésia. Antagonismo, hipomnemônica, holomnemônica. Antagonismo, lembrança útil, lembrança inútil. Antagonismo, retentiva secular, recordação anacrônica. Antagonismo, memórias sadias, memórias traumáticas. Antagonismo, lembrança feliz, estigma mnemônico. Antagonismo, autorrevesamentologia, nódulo, holomnemônico. Esse aqui é um dos mais sérios que nós temos que estudar aqui. É por isso que eu já escrevi. Tem, por exemplo, aqui, ó, na remissologia, tem nódulo holomnemônico. Holomnemônico, somatologia, neutro. Nós já debatemos isso aqui ou não? Eu já trouxe? Esse ainda não, né? Já. Então, esse é dos mais sérios que tem, de modo geral, para a turma aí pensar. Entende? Agora, ainda tem mais aqui, ó. O antagonismo córtico-memória holomnemônica. Esse é terrível. Córtico-memória quer dizer, é a memória cerebral da pessoa. Agora, o antagonismo, recuperação dos cons magnos e expressão dos nódulos holomnemônicos. E o antagonismo, cronicidade holomnemônica, agudização mnemônica. Você pode explicar esse último, professor? Esse último aqui, ó. Cronicidade holomnemônica. Então, a pessoa tem a lembrança, mas sempre as mesmas coisas. Entende? Sempre fica, ela está dentro de um ciclo vicioso de lembrança. Não sai daquilo. Agora, a agudização mnemônica é a hora que o processo fica agudo e cria problema para a pessoa, de algum modo. Então, isso é uma necessidade que ela precisa. Alguma coisa, por exemplo, dentro de um processo da crise de crescimento, ela tem uma agudização mnemônica. Então, ela vai lembrar de alguma coisa que ela deixou esquecida, aquilo vai repercutir na vida dela toda. Então, ela começa a sair atrás, caçando determinado tipo de palavra, entendendo o que é a expressão tal, como é que foi isso naquela cidade, não sei o quê. Aí começa a vir uma série de, entende, correlações geopolíticas, históricas, entende? Do ponto de vista, vamos dizer, geral, sociológico, profissional,
artístico, emocional. Então, quando a gente entra nesse estado da budização, é porque é o caminho. Você entrou nisso faz alguns anos. É. Foi a hora que você resolveu lá, não, eu vou estudar essas minhas coisas da família. Lembra? Uma vez você trouxe umas coisas para mim, colocou em cima da linha. Eu não posso esquecer. Aquilo ali, praticamente, foi o seu turning point. Muita coisa mudou depois daquilo. Quer dizer, ter tirado aqueles bagulhos da casa dos meus pais. Não, aquele negócio de você enfrentar o assunto perante todo mundo. Não foi assim? Agora eu lembro do negócio em cima da mesa. E as eu olhava aqui e disse, eu não posso falar aqui, mas me deu vontade na hora, né? De vez em quando eu tenho isso, né? Me deu vontade de falar, vem cá, você vai ficar com esses pedaços de cadáver até quando? Verdade, ele não estava na minha casa, né? Estava na casa dos meus pais, mas é tudo igual. Mas olha, o negócio não é fácil, né? Mas sabe que ainda tem pedaço de cadáver lá. Na sua casa, mas estava envolvida dentro do seu processo. Dentro do seu óleo pensene, aquilo estava arraigado. Não, eu me posicionei, né? Porque antes eu via aquilo e não fazia nada com relação. Foi um posicionamento, né? Agora, aqui tem detalhes impressionantes, né? Da época, das coisas do povo, né? Aquilo era impressionante. Matéria do povo que já trouxe coisas aqui, você foi uma das que, vamos dizer, entrou mais no fundo da arca. Isso aí. Professor. Agora, aquilo mudou seus processos todos depois disso. O que afetou o seu processo afetivo, seu processo de comunicação. Eu acho que na ocasião você não teve ideia disso. Não. A coisa veio com o tempo. Você aí começou a se interessar muito mais pelo cosmograma. Observe. Como é que foi? Foi aí que eu vi que a sua idade, cultura, o que você estudou, essas coisas todas, a sua experiência de vida, foi aí que eu comecei a dar para você as listagens para você enriquecer. Assim, você é a melhor pessoa para fazer isso, veja bem o que você faz. E é mesmo. É o seu jeito. Então, como é que a gente sabe que se a gente não está nessa cronicidade, assim, se não está no negativo... É a hora que você tem ideias novas atualmente, coisa mais avançada. Você já está, por exemplo, keep-up, ou par e passo, com a tecnologia atual, a tecnotrônica, etc. Tal, a megatrônica. Você está mais ou menos no mesmo nível. Você já não está mexendo nas coisas mais antigas, as rodas do passado, mimeógrafos do passado. Mas agora eu e a Mauro estamos mexendo naquela velharia, Valdo. Estamos lá mexendo naquelas coisas de Carcassonne, de não sei o quê. Isso é outra coisa. Isso aí já é uma parte, aí já tem a parte histórica. Aí já é positivo. Objetivo. Aí o processo do enredo, o script disso aí, como é que fica? O negócio aí já é outra coisa. Pode ser que seja a recomposição e não a intervisão daquele processo. Eu acho o seguinte, você, por exemplo, se ela topou de ajudar você, ela topou por causa disso. Se você não tivesse passado por aquilo, você não ia topar. Era muito pequeno para você. Aqui os dedos, ó. Agora, hoje já não é. Você já viu o alcance daquilo. Cinema é igual gibi. Tem gente que a hora que você fala em gibi, não fala nisso que eu não posso perder tempo com essas bobagens. Então, cinema é a mesma coisa. Não é bem assim. Eu sou o primeiro a desancar com a arte. No entanto, eu exalto até o quadrinho. Presta atenção. Isso depende da abordagem, o que é, para quem, quando, onde, por quê. Vamos fazer ali as 12 perguntas de ciência para saber o que interessa. Por que razão? Eu queria entender, quando o senhor falou assim, nódulos mnemônicos, como se fosse um câncer, eu pensei assim, do psicossoma, né? Eu já li o verbete antigo nódulo holomnemônico, que quer dizer quisto, né, holomnemônico, ou pequeno nó holobiográfico. Quisto é uma formação. Sim, então, para a fisiologia, então é formado de quê? De energias mnemônicas esses nódulos? É energia, mas não é bem energia, é mais um nódo pensênico, né? É um conjunto de ideias, com emoção e energia. Uma pessoa pensa naquilo, ela faz na mesma hora a evocação do negócio e acabou.
ela se envolve naquilo, aquilo vem. E mais a nível de paracérebro e cérebro? Tudo entra aí. A situação é terrível. Pensa bem. A memória está em todas. O que você queria? Obrigada. Na realidade, a gente está realizando um discernimento com a Loteca, uma atividade chamada Roda de Memória, né? Então, a gente fez um primeiro piloto com o Franz Kohlenberg, o antigo proprietário do discernimento, né? Então, a gente faz essa atividade para reativar a memória da pessoa sobre fatos que, para a gente, são ocultos, que a gente gostaria de ampliar o conhecimento. Eu queria saber como é que a gente pode otimizar essa técnica, porque a gente pretende fazer outras atividades para fazer registro histórico de personalidades que têm algo a contribuir sobre a história de Foz do Iguaçu, sobre os nossos empreendimentos. Uma coisa boa também que já fizeram aí, que eu chamei muita atenção já em 95, é o Moisés Bertone. Entendeu? Com todos os processos que diz respeito a isso. Agora, existem outras coisas. Por exemplo, a relação nossa aqui com o processo do Paraguai, historicamente falando, as coisas que tem. Por exemplo, um dia desse aí, o nosso chefe lá da Itaipu estava falando o que o Mário Palmeira tinha feito na época do Stroessner com um processo geográfico que tem aqui que diz respeito ao Brasil. Era como se fosse uma doação que foi feita. Isso ficou mal parado, ninguém sabe para onde foi. Ele sabe que isso existe documento dessas coisas. Isso é na época que o Mário Palmeira estava aí. É quando eu vim aí com o Chico Xavier, na década de 50. As coisas todas, isso tudo ficou mal parado, ninguém sabe. Quer dizer, tem uma coisa que está indefinida. Porque a gente percebeu assim... Então, a matéria de história aqui dessa área é muita coisa que tem. Outra coisa, outra história da mesma situação. Esse processo, por exemplo, aí do nosso amigo... lá do Rio Grande do Sul, né? Que comprou terra aqui. Quais as terras que ele comprou? Para onde vai isso? Olha só o processo histórico dessa área. Entende? Agora, tem muita coisa disso que é da minha época do Zé. Entendeu? Eu quero ainda estudar essas coisas como o Zé. O que é que o Zé entrou nisso? Onde é que ele pôs o dedo nessa história? Participou de quê? Se é que participou. Mas eu tenho uma leve impressão que o Zé esteve mexendo com essas coisas. Principalmente o caso do Moisés Bertone, eu sei que foi. Ele é do meu tipo, minhas coisas. Logo que eu vim para cá, eu queria ver o Bertone, fui lá, fui o primeiro aí com a turma para examinar tudo, logo no início, para ver como é que era, chamei a atenção disso. Eu já sabia da história antes de vir para cá. E esse homem saiu da Europa para cá, uma situação... Ele é impressionante. O que ele fez? Fazia os artigos todos, ele mesmo imprimia aquilo. O homem era self-made man total. É uma loucura aquilo tudo dele. Outra coisa, no meio do mato, no meu estilo. Agora, esse aí eu sei que eu estive com ele. Hoje eu estava pensando assim nessa levantada que a gente vai fazer dessas informações, né? A necessidade de repente transformar isso num material que possa ser expandido, possa ser televisionado de alguma forma, porque assim informação que se pouco tem sobre isso. Uma outra coisa também é a campanha da água boa que a Itaipu está fazendo. Vocês também têm que exaltar isso aí, ver a situação, o que a gente faz com isso. Isso aí é muito bom. O processo da água. Outra coisa, fazer o levantamento do aquífero do Guarani atual, como é que as coisas estão, real. Ver o que tem de bibliografia boa a esse respeito, atualizada. Tudo faz parte desse serviço histórico que vocês estão querendo ver. Dessa área toda, isso tudo mexe com a Corinópolis. Por ter sua razão. Agora, esse caso do Moisés Bertone que eu estou falando, eu tive contato, mas foi na minha condição de Zé. Eu sei disso. É da minha época. Professor Valdo, na letra A, aqui. Eu queria compreender melhor como que funcionam os gatilhos mnemônicos para acesso às lembranças de curso intermissivo e da PROEX. Como que ocorre essa interfusão no paracérebro, mental soma? Como que ocorre essa relembrança? Quando a pessoa ela está predisposta a receber ideias novas, avançadas, ela se predispõe a isso,
E vêm os amparadores e ajudam a ela. Aquilo então expande, melhora. Agora, a melhor coisa que ela faz é fazer anotações das observações dela. Datar tudo. Isso aí é que ajuda. É aquela velha história. Sem o processo de anotação, de apontamento, de registro, não vai. Agora, vocês veem que eu insisto demais nessa questão de registro. E outra coisa, isso vai ficar ainda cada vez pior. Devido ao quê? A parafernália de comunicação, de informações, que a internet e toda essa bagunça, tudo errado que tem aí, a maioria um lixo mental terrível. A Terra nunca teve tanto lixo mental como atualmente. É muita bobagem. Os blogs da vida, etc. Tal. No entanto, lá dentro está cheio de pérolas. São os lírios que estão vivos no meio da lama, do pântano. Não é isso? Então, isso tudo a gente tem que ver também. Agora, essa rememoração, essa recuperação de consciência que ocorre em função disso, ela tem correlação com as extrapolações que a pessoa vive? Ou não? Ou isso pode ser... Se a pessoa, por exemplo, ela começa a chegar em nível que ela tem mérito para ter extrapolação, as extrapolações aparecem, os aparadores, eles são os primeiros a ter interesse nisso. Quem tem mais interesse em fazer extrapolação nas consciências são os aparadores, não são as consciências. Então, a boa parte das consciências nem sabe que existe extrapolação. Pensa nisso. Por isso a gente fala muito aqui em extrapolacionismo, sempre ajuda. Sempre vai clarear mais. Os indicadores mais objetivos de que aquela lembrança ou aquele insight que a pessoa teve tem relação com a ProEx mais à frente dela, ou usar mas isso como aí é que a gente pode identificar? Precisa de anotar isso aí, vai anotando e vai vendo pouco a pouco. Mesmo quando... Você fez, em parte, você fez estudo para fazer seu livro, tudo isso, você fez assim. Quando você chegou, você estava muito desacisada, de ajuda, foi isso. Querendo saber das coisas, bem abaianada. Né? Tudo mudou com o passar do tempo. É assim, é o caminho. Na tecnologia, a técnica, a gente poderia colocar aqui a técnica da agenda da autopersonalização, porque a agenda é uma listagem técnica, né? Então você começa, através dessa listagem, procurando chegar em algum Mas a agenda é para tudo, né? Qualquer pesquisa que você vai fazer deve estar na agenda. Se você for colocar a agenda, dá para a maioria das técnicas, tudo que nós fazemos aqui. Tem verbete sobre a agenda. Sim, tem o verbete agenda da autopersonalização. Porque a ideia é porque a partir da agenda você consegue se organizar mais autoespecificamente, né? Sim. Mas agora, o caso todo é que a agenda é para tudo. Agora, a autopersonalização você está pensando toda hora. A coisa mais abrangente. Tem que pensar muito o que é que você pretende com seus pensamentos. O que você está fazendo? Qual o seu interesse? Qual a meta? O objetivo? O desiderato? O escopo? Porque a partir do ortopensene vem a ortoação, que a senhora coloca aqui do crescentologia, né? Então, você tendo o ortopensene, você, teoricamente... O ortopensene é o mais difícil, é o que está lá na ponta. Até chegar lá, tem uma opção de coisa para a pessoa dominar. O pensene reto, é o pruno, é aquele correto, é o isotônico, o isoline, ele é retinho. Então, a maioria vai assim, ó, é como se fosse uma cordilheira. Alguns, então, começam a melhorar. Então, fica um planalto, fica assim. Lá pelas tantas vem uma planície, mas nem às vezes a planície é a boa. Se devia a linha reta, certinha. Essa está dentro do prumo, dentro do nível. É um ciclo, né? A ortoação gera o ortopensene, o ortopensene gera a ortoação. Então, você entra num ciclo virtuoso, né? Nesse sentido, né? Todo é um modo de pensar. Aí vem a velha história. Ontem, o que você pensou mal? Você já tem que explicar e falar, pensei mal disso, não posso pensar mais. Até ontem, põe da data, dia 14 de novembro de 2010, ainda pensei nisso. Uma vergonha. É o jeito. Esse, mais do que diário, é um processo de um arquivo que a pessoa tem que colocar e ver como é que é.
Professor. Agora, ó, entre esses pensamentos, um dos que mais perturba as pessoas são as fantasias sexuais. Essas fantasias sexuais, elas entram dentro do processo emocional, afetivo, artístico, estético, de todo mundo. Entra nas carências também, né? Você já tem algumas carências, acaba batendo. Agora, a pessoa que pensa, mas ela não está fazendo assistência, ela não está exteriorizando energia para ajudar ninguém. É alguma coisa errada. Tem que estudar. Outra coisa séria, vocês querem melhorar a coisa e serve para todo mundo em qualquer situação, é o seguinte: toda vez que você pensionizar, se tem um objetivo bem característico fora de você, joga energia positiva em favor daquilo. Então, você vai usar o pensene exaltando ele. Não só o PEN, mas pega ele, sobe com ele. Então, isso pode ajudar. Coloca uma carga maior de N com emoção positiva. Uma outra coisa, você vai tomar banho. Exterioriza a energia na hora que você estiver tomando banho. Isso vai ajudar você, que é aquela técnica da energia hídrica. E ao mesmo tempo, você pode ajudar os outros. Pense, por exemplo, durante um mês, na hora que você tomar banho, numa determinada pessoa que você está querendo ajudar. Isso ajuda demais. Com o processo hídrico, melhora mais, que a pessoa sente, sabe, o processo do fluxo da energia. Tudo são técnicas, é tudo aí. Pessoa... Aqui no ar. Quando a gente já começa a ter uma certa lucidez para entender que aquele pensamento ele não é correto e a pessoa já corrigir em cima do lance. E às vezes isso acaba aparecendo no extrafísico, nas projeções, nos sonhos, e a gente acaba rememorando isso. Essa técnica de rememoração, ela pode ajudar a gente a aprofundar o entendimento a respeito da nossa pensanidade? Pode, desde que você não fique agarrado em processos negativos na observação da lembrança. Tem que ter uma observação clara, pura, límpida da lembrança. Não pode carregar naquilo que não serve. Tem certas pessoas que vão lembrar da outra, só pensa na bolota que ela tinha no nariz. Né? A outra, ela pensa no dedo quebrado dela, e por aí vai. Isso não pode. Tem que olhar o lado mais favorável da situação. Tá, e quando a gente mantém, então, a racionalidade para poder fazer aquele diagnóstico, aquela dissecção, para entender os traços que estão acontecendo ali no momento do diálogo, para a observação da pessoa, e entrar com a TARES, entrar com assistência mais significativa. Sempre ajuda, é por aí. Tá certo. Os rapazes não estavam uniformizados, porém faz muito sentido para mim. Pois na minha juventude eu tinha o que chamo hoje de traço militar. Gostava de armas, uniformes e assunto do exército que eu via de meu pai, segundo tenente da reserva. E agora veio tudo a baila, aflorou tudo. Né? Fiz tiro ao alvo, cheguei a comprar uma calça do exército e quase comprei uma arma. Hoje isso está superado. Se não é esse o motivo de estar aparecendo, você ainda pergunta? Está na cara, né? Está na para-cara aqui, é para-cara. Como trabalhar com a higiene física? Sei que a higiene flui através do soma e muitas vezes percebo usando roupas que atraem atenção. Sei que é inconsciente e faz parte do meu passado. Como manter a higiene mnemônica nesse caso? Olha, o problema é o seguinte: roupas que atraem atenção, isso não quer dizer nada. Agora, o problema é por causa da sua estética. Às vezes você está procurando ter uma roupa que não é que atrai, mas é uma roupa que esteticamente é melhor, está tudo certo, não tem nada errado. Agora, a higiene mnemônica, nesse caso, eu não sei aí o que é que pode fazer tanto mal. Depende do que você está pensando com isso. O valor que você dá para essas coisas. Alguns dias perguntei ao senhor se saberia dizer se a consciência que for o J. Cristo estaria envolvida com algo da conscienciologia, atualmente. Mas o senhor disse que não sabia afirmar nada sobre. Eu estava pensando em escrever algo sobre isso, traçando paralelo entre as logias da conscienciologia e os processos do J. Cristo, a fim de esclarecer melhor as coisas. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho, olha, o J. Cristo já está tão batido, já era.
que mais que tem nesse negócio já era? Tem mais coisa nisso. Chega de cristianismo, já tem muita guerra, vamos parar por aí. Compara a conscienciologia hoje com o processo da fisicalidade. O problema da eletronáutica, como eu faço, eu acho melhor do que o J. Cristo. O J. Cristo é fraco, a eletronáutica é mais forte do que o J. Cristo. Na empresa em que trabalho, na função de gerente, existe a cultura do esporro e da briga. Todos os gerentes agem dessa forma, é um padrão. Conforme os novos estudos e pesquisas de administração, essa forma de trabalhar é ultrapassada. Sim, isso é do século XVII. Como faço para aquele negócio do início da era industrial e tal? Como faço para manter respeito nesse ambiente? Já que vem de uma experiência profissional da educação, respeito e cooperação. Mas se aplicar a minha experiência, serei com certeza expulso pelo grupo. Olha, vê o que você faz, abaixa o facho se você quer continuar lá, senão cai fora, né? É uma saída, né? Tem aquele negócio que eu falo, que é uma técnica que a gente usa, que é o seguinte: uma pessoa está há 12 anos fazendo uma coisa que ela não gosta. Então eu digo o seguinte: vai passar fome debaixo do viaduto alguns meses e mudar a sua vida, fazer uma reciclagem. Vai ser muito melhor do que continuar do jeito que está aí. Pensa bem. Há pouco mais de um ano, eu enviei uma pergunta para ver o que podia fazer para um irmão fronteiriço suicida que tinha obsessão por motos. Na época, o professor avisou que o assédio era bravo, que devíamos chegar nele e ter uma conversa dura. Infelizmente, não conseguimos evitar o pior. Na última sexta-feira, ele dessomou em um acidente de moto. Ele tinha 40 anos, tinha 3 filhos de 19, 15 e uma menina de 13. Um momento difícil para todos. Como ajudar nesse momento? Também aos nossos pais e à família dele. Me conta, você está falando de uma cidade do Paraná? Vê se você responde para mim isso aí, só para eu saber se é a mesma pessoa. A mesma pessoa? Se isso também, quantos dias faz? Faz 3 dias isso. Né? E aqui ela não está falando. Está só falando que dessomou, mas ele tem 40 anos. Está batendo, parece que é a mesma pessoa. É uma pessoa, mas a pessoa que perguntou, eu conheço. Não é essa que está perguntando, é outra mulher. Ele, infelizmente, agora vem cá. Esse aqui era um... Quem é que ele era dela? Me veio uma pergunta sobre o irmão, essa irmã. É o que eu falei, outra pessoa. Pode ser que seja o mesmo, é da mesma família. Agora, só me fala, é uma cidade aqui do interior do Paraná? Só isso. Eu falei, agora, nós estamos trabalhando com ele, já está tendo assistência. Ele já faz uns 3 dias que ele dessomou. Eu fiquei sabendo 3 horas depois que ele dessomou. Foi mais ou menos 3 horas, não é isso? A pessoa telefonou para cá, agora a pessoa passou na frente dessa aqui, a outra está mais viva. Tome um curso para poder trabalhar em Foz do Iguaçu, administração, publicidade e economia. Tem formação industrial e em Foz não existe mercado para esse tipo de profissão, pois o parque industrial de Foz é muito pequeno. E sem uma graduação considera difícil ir para Foz para atuar na Conscienciologia. O que é o melhor aí? Administração, publicidade ou economia? O que vocês acham? Tem alguém aí para dar opinião sobre isso? Fala aí para nós. A dica é o seguinte: a pessoa vir para cá, ficar um período, estudar a cidade, uma semana, e sentir traz o currículo, faz visita, conversa com as pessoas, a gente dá algumas dicas. Qualquer coisa, o nome dele é o professor João Aurélio. É esse aqui. Desculpe pela insistência, mas não entendi a questão de eu ser ateia no processo. Só quis deixar claro que o livro religioso me ajudou na questão parapsíquica, que posso ler de estudo da Conscienciologia que trata o assunto. Não, eu quero dizer para você o seguinte: ateia é uma pessoa que não admite o processo extrafísico. Se você não admite o estado vibracional, esqueça a Conscienciologia, é o melhor que você faz. Você vai cuidar da sua vida e nós cuidamos da nossa. Agora, se você tem uma predisposição, pelo menos, para abrir uma chance de pesquisar o que nós chamamos de estado vibracional, aí vale a pena você se interessar por isso. Agora, a teia que eu estou falando é
Como é que eu vou interpretar que ela é ateia? É justamente essa que não admite o estado vibracional. É a melhor coisa que a gente faz. Outra coisa, nós admitimos que a pessoa não morre. Então nós não somos ateus. Veja bem, do ponto de vista geral, você pode falar que a gente seja agnóstico. Até certo ponto pode ser. Mas mesmo isso não é bem assim. Agora, nós também não somos fanáticos religiosos. Nós não somos religiosos. O processo é de pesquisar o parapsiquismo sem religião. É isso que nós fazemos. Pensa bem. Para isso, uma pessoa que é ateia não serve para pesquisar nada disso. Professor. Professor. Agora, ela não ser religiosa é uma coisa. Agora, ser ateia é outra coisa. Presta atenção, não é a mesma coisa. Professor, eu queria compreender a aferição do processo assistencial. Por exemplo, uma coisa é a autointrusão. Outra coisa é você ter uma consciência na sua psicosfera, saber que os pensamentos não são seus e manter essa consciência durante um certo tempo. Como funciona, qual é a maneira ideal de conseguir lidar com isso? Porque muitas vezes você sabe que o pensamento não é seu, mas não é fácil manter. O problema todo é você não pensar naquilo, risca do mapa. Põe no laptop. Não devo pensar do Mané Eusébio, nem da Maria Joana, nem do hipopótamo, nem da girafa. Vamos lá, tudo que você não deve pensar que traz pensamento negativo. Acabou. Não pense mais nisso, acabou. Mas deixa arriscado lá para você ver. Todo dia você pode olhar aquilo. Sim, mas eu me refiro a processos, por exemplo, durante a TENEPS, durante processos mais... Não, a TENEPS é mais séria. Aí você tem que ver com o amparador, onde é que está batendo seu pino. Como é que está batendo o pino? Não. Olha com o amparador. O que eu queria conseguir era manter consciência mais tempo na psicosfera, sabendo que o pensamento é dela, mas conseguir manter o seu problema não é esse, você não vai manter nada. Deixa o amparador tomar conta. Se é TENEPS, é ele que manda, não é você. Ele que está superintendendo isso. Não queira mandar nesse povo, deixa para lá. Você é pau mandado. Você é uma mini peça dentro de um max mecanismo. Você não manda no max mecanismo. Você não é uma max peça. Entende? Um mini mecanismo. É o contrário, é uma mini peça dentro do max mecanismo. Só para concluir, então, professor, me explica como funciona no seu caso o processo de escagem. Quando o senhor sabe que tem consciência na psicosfera, que o senhor trabalha... A linkagem é a seguinte, quando os amparadores querem, eles vão deixando e canalizam o povo e vem tudo para você, vem para sua mão. Há uma convergência do processo. Aquilo que é seu vem para sua mão. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, não queira orientar o processo da assistência. Tem que deixar ver para ver o que é que vai acontecer com isso. Esse é que é o melhor caminho que a gente faz. É mais inteligente. E outra coisa, funciona mais, é mais eficaz. Entende? Quem é que está com o microfone? Quem é que está mal parado e obscuro? Você vai falar aí alguma coisa? O senhor comenta aqui na fotologia, na quarta linha, a pessoa incauta contra a memória retendo lixos mentais excessivos. A gente sempre comenta a questão de TV, né? A TV é uma hora, internet também, né? Mas a TV eu acho que é onde você fica mais passivo no contexto de receber lixo mental, às vezes horas por dia, né? Eu dou uma recomendação para todo mundo. Não veja a TV sem o controle remoto na mão. Fica com ele na mão, o tempo todo. Agora, eu quero lembrar uma coisa. No controle remoto existe um negócio que tira o som. E existe um outro que muda o canal. Eu estou só lembrando. Isso tem no controle. Um que muda o canal, o outro que tira o som. A hora que tira o som, você pode deixar que os comerciais passassem e você entrar. Vocês já viram que a televisão tem umas coisas totalmente erradas. Uma delas é o seguinte, eles mudam o volume do som. Se é comercial, grita no seu ouvido. Se é o outro, não é. Então, isso tudo você tem que cortar. Às vezes o comercial até está bem feitinho, mas o barulho é terrível. Então isso tudo você tem que cortar. Então nunca veja televisão sem o controle na mão direita, se você é destro.
É porque realmente a pessoa fica... às vezes, se a gatinha entrar para o seu colo, anula ela com a mão esquerda e fica com o controle na mão direita. Essa é uma das técnicas que eu tenho. porque é um assédio brabo. Você vai no na TV, se você não tiver um objetivo, não tiver bem claro... Não, é muita perda de tempo e é muita bobagem que tem. Não dá. Agora aqui, a nossa amiga está respondendo. De fato, é a mesma pessoa. Quem pediu ajuda no primeiro momento foi minha mãe. Eu sou irmã. Ela está aqui, ficou muito aliviada de saber que ela está sendo assistente. Olha, a partir do momento que eu recebi, com as 3 horas depois do acidente, nós começamos a trabalhar com ele. Eu sei porque eu já o vi fora do corpo. Ele era agradecendo profundamente. Eu não estou falando aqui o lugar, porque eu não falei desde o início, não vou falar agora. Senão a gente vai contar o que é que houve aí na história. É uma cidade aqui do Paraná. Ela está falando aqui qual que é. Agora eu logo vi que era por causa do sobrenome. Não é o nome, sobrenome. Por isso, mas eu quis ter a certeza, né? Agora, a mãe me conhece com calma, porque ela morre o filho. 2, 3 horas depois, ela manda o e-mail aqui para mim. Ela está de olho nas coisas, tanto de um lado quanto do outro. Isso não é todo mundo que é assim. Agora, que equilíbrio da mamãe, hein? Que mãe. Agora, a filha está falando como se fosse uma coisa nova. A mãe já passou da frente há muito tempo. Valdo, aqui. Sim. É o seguinte, eu instalei aqui a enciclopédia eletrônica. O povo aí não sabe o que está perdendo de não usar, porque eu matei, por exemplo, quase tudo da remissiologia. O que o Adélio falou lá, ele me desculpa, é pouco, tinha que falar mais. E eu usei um monte de dúvida que eu tinha aqui, eu consultei, porque ela está num sistema aqui que você bota, por exemplo, essa nova mnemônico. Olha bem isso aí, minha gente. Vocês que estão aqui e os teletertulianos, olha bem o que eu estou falando. Com 3 palavras eu matei tudo da remissiologia, quase tudo. Um monte de dúvida que eu tinha, eu consulto uma palavra lá. Sai tudo, né? Agora, a Adélia devia... Eu acho que devia te cobrar mais, né? O Adélio tem que a ideia foi passar aos poucos as novas implementações. Se falar tudo uma vez só, perde a graça, né? Está passando aos poucos. O Adélio está parecendo aquele negócio da vaca, né? Que esconde leite, né? Você está escondendo leite, tá certo? Negócio sério isso aí. Escuta, já te entregaram lá? Tudo ok, né? Você olha lá e vê se você faz o nihil obsta, tá certo? Se você aprova ou não, quero ver. Situação. Mas, gente, nós ainda temos alguns minutos aí. Quem é que está? Quem que ficou mal parado da situação? Está tudo bem? Como é que está? A situação aí. Eu queria chamar a atenção para a caracterologia, que pouca gente falou nisso aqui. A higiene autopensênica, o universo da autopensenologia. A higiene consciencial avançada, a autocrítica e a evolutiva. Agora, higiene consciencial básica, a geral propriamente dita. A higiene cosfisiológica, no universo da cosfisiologia. A higiene energossomática, no universo da energossomatologia. Higiene imaginativa, no universo da imagística. Higiene interconsciencial, no universo da interconscienciologia. Higiene mental-somática, no universo da mental-somatologia. Higiene mnemônica, no universo da holo-mnemonicologia. Higiene odontológica, dental, no universo da odontologia. Higiene pessoal, no universo da egologia. Higiene psicossomática, no universo da psicossomatologia, que nós já tocamos aí no assunto. Higiene somática, no universo da somatologia. Só aqui tem 13 tipos de higiene para nós pensar, uma higiene geral. Ela é multifacetada. E isso interessa sobremaneira a consciência lúcida. Agora, dentro do que nós falamos aqui, se vocês forem olhar aí na enencologia, a parte da masculinologia e femininologia, essas pessoas todas que estão aqui
devem se interessar por esse processo. Senão nós estamos por fora disso. Aí tem o intermissivista, o cognopolita, o compassageiro, o evolutivo, o completista, o comunicólogo, o conscienciólogo, o conscienciômetra. Eu repito muito o nome dessas pessoas. É de propósito. Para dar a responsabilidade daquilo que diz respeito a cada um que lê isso aqui. É uma saída. É o jeito. Por isso que tem essas repetições. É o jeito. Para nós, isso é bom. E para essas pessoas também. Entende? Para o teletertuliano, que está à distância, vendo esse processo. Agora, isso é mais um aspecto da mnemotecnologia. Tem muito mais coisa para nós estudar nessa área. Na questionologia, na última questão, você coloca assim, ó, tanto a intrafísica quanto a multidimensional. Sim. Essa multidimensional é enquanto consim a preservação? Também. Porque a consciência, seja consciex ou consim, ela é multidimensional. Ela nunca deixa de ser. Não, mas o que... Aqui, uma coisa séria. O ser e o estar. A consim, ela está permanentemente animal. Mas ela é consciente. Lá dentro, você está entendendo? É multidimensional. Ela não deixa de ser. É aquele negócio do ser e estar que nós vivemos falando aqui. Muito sério isso aí. Quer dizer, a luta continua mesmo no extrafísico, como consciex, você tem que lutar, preservar a higiene consciencial também. Tudo nela precisa disso o tempo todo, em qualquer dimensão, qualquer circunstância, seja ela pré-serenona ou serenona. Qualquer um. Não interessa quando, nem onde, de que modo, o nível evolutivo, a apresentação sexual nessa dimensão. Agora, ultimamente, eu estava pensando, em vez de falar em gênero, a gente falar na apresentação sexual. Porque estão mudando o gênero todo dia, a gente já não sabe quanto sexo o povo já tem, né, que apresenta. Então, qualquer apresentação sexual, eu acho que é uma saída mais ampla e mais correta para mostrar essa realidade. Né? Então, a apresentação sexual dos mutantes, essa aí é terrível. É uma nova que deve colocar. Tudo diz respeito. Agora, para nós, o mais importante é a multidimensionalidade, estudar isso tudo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 90 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 33 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: o Alexandre Baltazar sobre a caminhada Amigos do Coração, o Alexandre Zaslavski sobre o primeiro meeting de Vexologia, a Eliana sobre Aquaplanetarium, o Amin sobre Escola do Parapsiquismo e o Leandro sobre os verbetes da enciclopédia. Antes com vocês, o Eduardo com o recado de amigos. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de lembrar que nós temos ainda 10 enciclopédias à disposição, tá, para serem vendidas, os 8 tomos, né, os 8 volumes, e essas enciclopédias podem ser compradas, adquiridas aqui na recepção do CAEC. O valor é R$700 e a pessoa pode pagar nos cartões Visa, Max e Master. Então são as últimas 10 enciclopédias. Quem não comprou, tem aí uma oportunidade. Nós gostaríamos de agradecer também a equipe do Rio de Janeiro. Durante esse fim de semana ocorreu o congresso lá do IPC, né, no Rio de Janeiro, e foram feitas várias inscrições. Nós tivemos praticamente metade dos congressistas visitaram o stand do Amigos da Enciclopédia. Então foi um fim de semana bem produtivo. Vai ser feito um sorteio agora à tarde lá de uma máquina fotográfica com o pessoal, com os congressistas. Então a gente deixa aqui um registro de agradecimento, né, por esse incentivo aí aos Amigos da Enciclopédia lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos aqui para agradecer a todos e todas que apoiaram e participaram à caminhada Amigos do Coração realizada hoje aqui na Cognópolis. Nós tivemos um total de 42 participantes, entre moradores e visitantes,
e conseguimos arrecadar R$ 1.030, que é o equivalente para pavimentar mais 200 metros da trilha Via Forestales. Quem quiser ver as fotos, foi muito divertido, muito agradável, nós colocamos na página do Discernimento no Facebook, tá? E a trilha está aberta a todos que quiserem usufruir. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Sinvex para convidá-los para o primeiro meeting de expansão da Invexologia. Vai ser no domingo, dia 28 do 11, das 9 às 18, e vai ser uma série de atividades que nós vamos realizar de uma forma aberta, gratuita, enfim, para promover o intercâmbio da Sinvex com toda a CCCI. Então nós vamos expor os projetos do campus, de cursos, todos os projetos que a Sinvex está envolvida, com a intenção de fazer parcerias, de realmente fazer o abertismo total da IC para a CCCI, para haver esse envolvimento maior. Então, fica o convite, né? Agradeço a atenção. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidar vocês para o Acoplamentarium de novembro, que vai acontecer nos dias 26, 27 e dia 28. Lembrando a todos que esse Acoplamentarium é o último que tem vaga, e nós temos apenas 10 vagas para esse agora de novembro. Em dezembro, ele já está cheio. Então, já está completo, com 63 alunos, né, compondo ali o laboratório. E os EPCONs desse evento serão o professor Félix Long e o professor Leonardo Firmato. E a gente vai estar debatendo o tema sobre a pacificação íntima, tá bem? Para os teletertulianos que ainda quiserem viajar para cá, é só entrar em contato com a nossa recepção, que é no 045 3525 2652. Tá bem? É só ligar para cá e reservar a sua vaga. Tá bem? Obrigada. Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre a Escola do Parapsiquismo. Ela vai ter início em janeiro de 2011 e tem uma série de atividades que fazem parte da escola. As principais vão ter 3 eventos em janeiro, julho e dezembro de 7 dias de duração. Nesses eventos vão acontecer campos com os EPICONs, uma série de atividades energéticas visando o desenvolvimento do parapsiquismo, e vão ter entrevistas individuais que cada aluno vai passar com o EPICON. É uma entrevista de 1 hora, o aluno vai ficar individualmente com os EPICONs, com um EPICON. Isso vai acontecer tanto em janeiro quanto em julho. Esse é um dos diferenciais da escola. Devido a isso, esse é um dos motivos que o número de vagas é limitado. Nós temos somente 40 vagas para essa escola. Entre essas atividades de janeiro, julho e dezembro, vão ocorrer uma série de outras atividades. Nós vamos citar aqui hoje algumas aulas que vão acontecer à distância e também presenciais. Vai ter uma aula sobre autodesassédio com a professora Kátia Aracaki e Juliana Carvalho, que é da OIC. Uma outra aula vai ser sobre metodologia científica para estudo do parapsiquismo com o professor Hernande Leite, o EPICON Hernande Leite, que é um cardiologista, né? Ele vem estudando há muito tempo essa questão da pesquisa parapsíquica, e também o professor Eduardo Azevedo, que tem doutorado em engenharia eletrônica. Uma outra aula vai ser da professora Malu Balona sobre labilidade parapsíquica. Então, ao longo aí da semana, nós vamos falando sobre as outras atividades da escola. Quem quiser mais informações, pode contatar o telefone 45 3525 2652, ou também pode procurar a equipe que trabalha na escola, que é a professora Daiane Roça, o professor Almir Juste, a professora Meracilde Daroit, o professor Tony Muscoff, a professora Lilian Zolet e o professor Amin Lascani. Então, muito obrigado. Pessoal, esse é um recado para o pessoal que está escrevendo o verbete, tá? Para reforçar a proposta de ontem do professor Valdo Vieira. Todo mundo que já está com o verbete aprovado, já vem escrevendo o verbete há algum tempo, ainda não entregou esse verbete para a gente. E também as pessoas que a gente já fez a revisão, devolveu os verbetes, esses verbetes ainda não foram retornados para a equipe, para a gente caminhar para finalizar o verbete, tem até a quinta-feira agora, às 11h59 da noite, para fazer a devolução.
Quem não tiver devolvido, na sexta-feira, a partir de sexta-feira, na tertúlia, o professor Valdo vai falar o nome desses verbetógrafos na tertúlia ao vivo. Tá? Isso é uma tentativa da gente motivar o pessoal a agilizar o processo aí da escrita. A gente vê que muita gente fica com muita dúvida em cima do muro na hora de tomar decisões aí durante o processo de redação, e tem coisas que são muito simples, o verbete nunca vai ficar perfeito, nunca vai ficar absolutamente finalizado até que a pessoa decida que ele está finalizado. Sempre vai haver acréscimos. Então, vamos terminar o texto, vamos entregar para a gente poder ser publicado e fazer os próximos verbetes. Vamos parar com esse preciosismo, com esse primeiro verbete. Vamos fazer o segundo, o terceiro e quarto, e a gente vai melhorando a cada verbete. Tá certo? Obrigado. Em pé. O verbete eleito para amanhã é mega polinômio interassistencial, especialidade interassistenciologia. Obrigado, boa tarde a todos. Ou 45, 35, 28, 24, 88. Obrigado. Olá, gostaria de convidá-los para o